Gostaríamos de agradecer primeiro a Deus pela graça das vozes, pelo nosso tempo, que é um tempo sagrado de Deus, né? Quando você entrega seu tempo a Ele renova, tira as impurezas, e o que a gente pode fazer com o nosso corpo é isso, é adorar, louvar a Deus com as nossas vozes, com os nossos corações. E eu gostaria de convidar a congregação. Vocês perceberam que faltam homens aqui, tem poucos homens, as vozes ficam mais fraquinhas, mas eu tenho certeza que os homens da congregação vão dar essa força para o coral. Eu quero só chamar a atenção que o irmão Raul não sabia cantar, cantava, mas ele está aqui como adorador, e Deus faz isso, Deus capacita a gente. Então o irmão Raul está aqui, ele não é profissional, ele nunca cantou na vida, mas está aqui, dando a voz dele, prestando a voz dele para o Senhor. Eu espero que vocês tenham gostado. Assim também peço às mulheres que reforcem o nosso grupo também, porque o que nós fazemos aqui é para Deus, é para adorar o Senhor e para levar a congregação também a adorar. Todos os sábados pela manhã nós estamos aqui. Se Deus quiser, na próxima na ceia nós estaremos de novo e vamos ver se fazemos mais um louvor. Mas hoje foi essa mostra para vocês verem que é o trabalho que está sendo feito aqui. Eu gostaria também de agradecer a irmã Abigail por ter emprestado aqui o seu talento, a sua dedicação, o seu amor a nós e a Deus, acima de tudo, preparando as vozes, né? Essas vozes que vocês ouviram foram preparadas aqui por ela. Também a Carmen, que está auxiliando a gente também. E agradecer a cada uma das irmãs que estão aqui. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. É só se unir a gente que vai ficar mais bonito. Obrigado. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos chamar a nossa pregadora desta manhã, irmã Janaína. Glória a Deus. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus aos irmãos, aos amigos, amém? Deus te abençoe. É muito bom poder partilhar a palavra de Deus com os irmãos.
mas também uma grande responsabilidade, não é? Então dá sempre esse friozinho no estômago. Mas nós estamos aqui para falar aquilo que o Senhor quer. Então, somos direcionados por Ele, cremos no poder e na autoridade dEle, que esta palavra não é nossa, mas é dEle. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus 12. Hebreus 12. Quem não tiver Bíblia ou quem estiver próximo de alguém sem Bíblia, bota ali o versículo. Também vai ser colocado aqui, não é, Lucimar? Hebreus 12 a partir do 1. Hebreus 12 a partir do 1. Diz assim: Portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo o peso e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a corrida que está proposta diante de nós, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, o qual pela alegria lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a desonra, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, a fim de que não fiqueis exaustos e desencorajados em vossas mentes. Amém? Amém. Acho que eu falei um pouquinho rápido, mas a Lucimar está fazendo acompanhamento. E hoje, queridos, eu queria falar sobre um tema. E o tema que eu vou falar é vencendo a corrida para o céu. Eu não sou atleta, na verdade, eu não sou adepta de esportes, não gosto, por natureza, mas muitas vezes me sinto deficiente em fazer algo, porque não tenho a condição física necessária. Pode ser subir uma escada longa, pode ser andar quilômetros, pode ser algo que eu precisava fazer, mas a minha forma física não consegue mais. E isso me chamou muita atenção, e eu lendo ontem essa passagem, o Senhor me trouxe, digamos assim, a memória e a revelação da necessidade do esforço que nós precisamos fazer para entrar no céu. É como se fosse uma maratona. Sabe aquela maratona onde todo mundo se prontifica? Ai, que bom, quero correr a maratona. E ali na partida, no local de partida, está cheio, não é? Tanta gente, às vezes você não consegue nem contar. 200, 300 pessoas saem dali, cheio de ânimo, cheio de alegria. Às vezes pela empolgação do dia, porque ali criou um movimento. Ai, hoje é o dia da maratona, hoje nós vamos correr, hoje nós vamos participar dessa maratona. Então ali aquele local de partida está cheio. Um amigo que torce por você, a namorada que levou a água, a esposa que diz, meu amor, você vai ganhar, e está ali torcendo pelo marido. E ali nós começamos aquela jornada, aquela corrida da maratona. E durante o caminho nós começamos a ver, muitas vezes, que não conseguimos. Muitas vezes o peso da roupa nos incomoda, a falta de forma física, a falta de preparo físico começa a nos abater, e muitos ali no meio da jornada param. Muitos caem, alguns desfalecem, mas a maioria não completa a jornada. A maioria não chega ao alvo. E aqueles que chegam conseguem perceber não só o gosto da vitória, quanto o custo daquilo, quanto me custou chegar até aqui. E é interessante que essa carta aos Hebreus vai falando um pouco sobre isto, não é? Sobre esta corrida que nós fazemos, essa manifestação, essa forma que nós precisamos ter de coragem, de encorajamento para chegarmos ao céu. E eu queria que hoje você pensasse nessa maratona, comparasse a uma maratona, comparasse a um desafio que você se dispõe, que você começa,
mas que nós precisamos chegar até o final. E aqui a primeira coisa que diz é: portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, então que a primeira coisa que nós temos de apoio, e hoje eu gostaria de falar que neste caminho, nesta jornada, nesta maratona, nós precisamos de 4 apoios. Nós precisamos de 4, pelo menos, encorajamentos que estão aqui nessa palavra de Hebreus. Então, o primeiro encorajamento, o primeiro apoio que nós temos, queridos, é que há uma nuvem de testemunhas que nos rodeiam nessa jornada. Pessoas que já concluíram esta maratona. E aqui ele está falando especificamente do capítulo 11 de Hebreus, dos heróis da fé. Então, quando o autor de Hebreus fala, olha, observa que você não está sozinho nessa maratona. Observa que você não está sozinho nesta corrida. Né? Que ele não usa o termo maratona, ele usa o termo corrida que está proposta. Nesta corrida que está proposta, nós não estamos sós. Alguns já venceram essa maratona, alguns conseguiram. E aí ele elenca os heróis da fé. Ele elenca uma nuvem. Quando ele fala uma nuvem de testemunhas, queridos, é que são tantas testemunhas que muitas vezes nós não conseguimos nem nomear. Ele traz aqui uma enumeração, não é? Daqueles do Antigo Testamento, de alguns heróis da fé do Antigo Testamento. Mas a partir dali nós temos os heróis da fé do Novo Testamento. Nós temos aqueles que também conseguiram, que também chegaram ao final dessa jornada com êxito. Mas nós precisamos saber, e um dos motivos de encorajamento é de que não é impossível. Nós podemos sim chegar ao final. Nós podemos sim ultrapassar todas as barreiras e chegar ao céu. Tem um filme muito bonito, que é muito antigo, que fala exatamente sobre a jornada do cristão até a chegada do céu. E as dificuldades que nós enfrentamos na nossa jornada. E a necessidade que nós temos de continuamente, diariamente, sermos admoestados, sermos alertados, para que não fraquejemos, para que a gente não fique no meio do caminho, para que a gente não desvie do propósito, para que a gente não perca o ânimo. Então, a primeira coisa que o escritor de Hebreus, não é, nos fala, é que esta nuvem de testemunha, ela é encorajadora. Essa nuvem de testemunha. E aí nós podemos ver, é importante que nesta nuvem de testemunhas, nós busquemos, de fato, a visão de algumas pessoas que já passaram por essa jornada, como elas suportaram, como elas ultrapassaram. É importante nós lermos as biografias, é importante nós estudarmos a Bíblia e vermos como foi a vida de Paulo, o que Paulo passou, como ele enfrentou as dificuldades e os problemas, como as dificuldades foram ultrapassadas por outras pessoas, por Mateus, por Marcos, por Lucas. Como foi que Lucas abandonou a profissão dele, um jovem médico, cheio de vigor, um grego, numa nação que de certa forma havia uma ascensão a nível de cultura, a nível de poder. Os gregos tinham uma grande autonomia na época. Como é que Lucas abandona tudo para ser seguidor de Cristo, para buscar um evangelho que ele sequer conhecia? Isto me encoraja a também abandonar muitas vezes os meus projetos, aquilo que para mim é tão importante, para também ser seguidora de Cristo. Então a primeira coisa é, olha, vocês não estão sós, visto que também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha. E aí ele começa a nos direcionar para seguir essa jornada. Logo aqui ainda no versículo 1 do capítulo 12 diz: deixemos de lado todo o peso. Deixemos de lado todo o peso. Olha, quando o atleta vai correr, quando o atleta se desenvolve num esporte, ele também precisa de uma vestimenta adequada. Hoje as roupas dos atletas são pensadas de uma forma a que não tenha peso.
e a que dê também mobilidade a ele. É interessante que quando a gente pega um tênis de corrida, isso é recente, não é? Eu me lembro que no meu tempo, os primeiros tênis que eu via específicos eram tênis para a área específica do vôlei, do futebol, não é? Que é uma chuteira, que também é um tênis específico. E hoje o tênis da corrida é um tênis super leve. Eu não sei se vocês já pegaram, mas tem poucas gramas aqueles tênis de corrida. A roupa da mesma forma é um tecido levezinho, mas é um tecido de extrema mobilidade. E quando ele diz aqui, olha, deixa de lado o peso nesta corrida. Nós precisamos deixar de lado o peso, queridos. E tirar esse peso, muitas vezes, está no excesso de trabalho. Muitas vezes nós nos preocupamos, e não é que nós não devemos nos preocupar com o nosso dia a dia, com o nosso sustento. Claro que devemos nos preocupar. Claro que devemos saber que somos responsáveis pelo nosso sustento e pelo sustento das pessoas que estão na nossa dependência. Mas isso não pode ser o centro do nosso propósito. Se o teu propósito de vida é simplesmente o teu sustento e o sustento da tua família, é algo nobre, não é? Não estou dizendo que não é nobre, mas eu estou dizendo que isso não pode ser o propósito. Isto pode ser um peso na tua jornada à chegada do céu. Isso pode ser algo que tem te atrasado nessa jornada. Isso tem te deixado para trás nesta maratona. É uma corrida, é um desafio, é algo que se vence, queridos, muito acima da nossa força física. Há muitos anos atrás, quando eu era ainda adolescente, eu lembro de uma pregação do pastor Gidalvo, o meu primeiro pastor, e ele falou ali que o reino de Deus era conquistado por força e por violência. E ele explicou um termo grego de violência que eu não entendia. Eu pensava, será que é por armas? Será que nós vamos ser revolucionários? Não é? E eu era assim uma menina meio militante, meio um pouquinho assim com algumas ideias que eu achava interessante na minha juventude. E eu falei, poxa, que legal esse termo, acho que eu gostei. Força, vamos conquistar por força e por violência. E ele disse logo, não é violência física, não é violência de armas. Opa, que violência é essa? É a violência de ultrapassarmos o limite do nosso próprio corpo. Nós temos que sermos violentos com a nossa carne, ao ponto de subjugá-la e a mente ganhar da carne. E o espírito dominar a carne. Essa dominação do espírito sobre a carne que tem que ser violenta. Ou então a carne nos domina. A preguiça nos domina. A apatia nos domina, não é? Levantar domingo cedo não é fácil. Domingo de manhã. A primeira coisa que o Benjamin falou para mim, ai mãe, eu ainda estou com sono. Eu falei, pois é, meu amor, não tem problema. Mas mesmo com sono, nós vamos à igreja. Vamos despertar e vamos para a igreja. Por quê? Porque o meu propósito é maior que o meu corpo. O meu propósito é maior que a minha necessidade física. Então é essa violência, é esse ultrapassar barreiras que eu preciso fazer. Então eu preciso tirar o peso que está sobre mim, o excesso de peso que está sobre mim, para poder eu fazer essa jornada. E aí entra o excesso de trabalho, entra, por exemplo, às vezes os relacionamentos nocivos, alguém que te atrapalha de servir a Deus. A palavra de Deus diz que quando Deus une homem e mulher, queridos, Ele une com propósito. Ele não une para o homem satisfazer a mulher, para a mulher satisfazer o homem somente. Mas Ele une para que os dois sejam um só cordão com Cristo. Para que o propósito de Deus esteja naquela união. Então os relacionamentos, eles têm que nos ajudar a chegar até Deus. Os relacionamentos, eles têm que nos aproximar do Senhor. Mas o que muitas vezes nós vemos? Nós, né, e aí eu vou falar por mim, nós muitas vezes atrapalhamos o nosso cônjuge na jornada. Seguramos ele. Ah não, hoje não. Ah não, orar de novo. Ah não, olha, isso aí eu já orei muito, já falei. Ah não. E aí nós temos o quê?
nós passamos a ser um empecilho, ao invés de sermos um cordão de 3 dobras. Relacionamentos. Muitos, como jovens aqui, às vezes estão namorando com uma menina descrente, abandonam a fé, se dispersam. Amizades que dizem, não, olha, parece que você está ficando fanática. Você só fala de igreja, você só fala de Deus. Queridos, nós precisamos de amigos que nos levem a Cristo. Busque pessoas que também têm o mesmo propósito, que possam te ouvir e te dar um conselho conforme a Bíblia, que possam te ouvir e que possam te encorajar conforme a palavra, porque a palavra de Deus diz que as más companhias pervertem os bons costumes. Para onde o teu amigo está te levando? Para onde a tua amiga está te levando? Para onde o teu cônjuge está te levando? Que nós sejamos instrumentos de bênção e não peso na jornada de fé de ninguém. Então, às vezes, um relacionamento também pode ser um peso. Ambientes que frequentamos, podemos pensar assim, não tem nada de mal. Não. A Bíblia diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Quanto tempo eu tenho desperdiçado com coisas que não edificam? Muitas pessoas perdem inúmeras horas, perdem muito tempo em ambientes, em companhias. E quando eu falo de ambientes, eu estou falando de ambientes sociais também, em redes sociais. Muitas vezes perdemos tanto tempo com coisas que nos edificam. Isto é peso. Olha a maratona. Estamos correndo uma maratona. Amém? Somos todos membros dessa jornada. Precisamos chegar ao final para entrarmos no céu, para chegarmos diante do Senhor de forma gloriosa. E aí ele diz, olha, deixa de lado todo o peso e o pecado que tão de perto nos rodeia. Olha, precisamos de fato, queridos, precisamos de fato lutar contra o pecado. Uma das coisas que tem nos atrapalhado na nossa jornada é de fato o pecado. Pecado ele nos dá afastamento de Deus. Pecado ele nos amortece com relação à nossa fé. Ele nos entristece, ele entristece o coração de Deus e nos faz assim, nos acharmos pessoas indignas de servir a Deus. Indignas de pedir algo, indignas de nos relacionarmos com o Senhor. E isso precisa ser quebrado. Não importa o que você fez, não importa o teu passado, não importa se hoje de manhã você pecou, você errou. O importante é que agora você tenha a oportunidade de arrancar isto de você, de pedir perdão pelos teus erros e seguir essa jornada mais leve, seguir essa jornada mais atuante. O problema é que nós nos acomodamos. E ele diz aqui, olha, que nós precisamos, que este pecado nos rodeia como, para nos devorar, para nos destruir. E constantemente temos o pecado à porta. O que a palavra de Deus diz? Cabe a nós rejeitar. Não é? A palavra de Deus diz que cabe a nós rejeitar o pecado. Precisamos rejeitar, precisamos dizer, eu quero fazer essa maratona. Janaína, mas você não entende nada de esporte, mas desse esporte aqui eu quero. Desse esporte aqui eu me prontifiquei. Eu disse que eu vou correr essa maratona até o céu. E eu não vou desistir. Eu vou correr essa jornada. Eu vou combater o bom combate. Eu vou cumprir a carreira. Eu vou guardar a fé. Eu vou chegar ao alvo. Precisamos chegar ao alvo. Estamos distraídos na jornada. E é isso que o autor de Hebreu alerta. Precisamos estar alertas. Então ele diz, olha, corramos com paciência a corrida que está proposta diante de nós. Olha que coisa interessante. Correr com paciência. A palavra paciência também, bota aí, Lucimar, é ainda no 12:1. Também pode ser entendida, e tem algumas versões que diz, com perseverança. Não é? Corramos com paciência a carreira que nos está proposta.
também pode ser entendida como perseverança, como insistência. Não desista. A nossa tendência é parar no meio do caminho, sim. A nossa tendência é nos abater. A nossa tendência é cansar. A nossa tendência é nos animar. É parar de orar. É parar de fazer devocional. É parar de estudar a Bíblia todo dia. Mas o que nós precisamos é exatamente o oposto. Olha o foco. Olha o objetivo. Quando aquele maratonista está correndo ali, aquela jornada. E é uma pena que eu nunca corri uma maratona. Eu tinha mais experiências para contar. Mas de forma teórica, não é? Que eu nunca corri. Mas quando o maratonista está ali no meio da jornada, eu tenho certeza que tem uma hora que ele tem sede. Eu tenho certeza que tem uma hora que parece que o sapato começa a doer num certo ponto do pé. Começa a incomodar num certo ponto do pé. Que ele começa a ter cãibras em alguns músculos. Ele começa a ter cãibra. Ele começa a sentir, de fato, que o corpo dele pesa para que ele desista. Da mesma forma, queridos, é na nossa jornada com a fé. As coisas desse mundo tentam nos sufocar. Às vezes são os prazeres, às vezes são as atribulações, às vezes são os relacionamentos, às vezes é o dia a dia, às vezes são essas coisas vazias, muitas vezes entretenimentos. Que tem, eu não sei o que é, mas eu sei que muitas coisas têm nos atrasado nessa jornada, têm nos feito andar lentamente. E o Senhor quer que nós corramos, corra com paciência, corra com perseverança, acelera o passo. Correr não é andar. É interessante que quando Moisés atravessa o deserto, o Senhor diz assim para ele: olha, Moisés, vai no passo das mulheres e das crianças. Não corre não, porque senão muitos vão ficar para trás. E aí Moisés vai, não é? Durante aqueles 40 anos, andando no passo das mulheres e das crianças, devagarinho. As mulheres vão segurando a mão das crianças e as crianças vão andando devagarinho. Queridos, a nossa jornada com Cristo não pode ser assim. A nossa jornada com Cristo tem que ser o oposto. A nossa jornada com Cristo tem que ser uma jornada de violência física contra o pecado, de violência mental contra aquilo que nos abate. Eu não aceito, eu recuso, eu vou lutar contra, eu vou ser um guerreiro contra aquilo que a minha carne quer fazer. Eu não vou desistir. Conseguem entender? Eu não vou desistir, eu estou no meio da minha jornada. Alguns dizem: eu estou chegando lá. E olha, deixa eu te dizer uma coisa. Você pode ter acabado de começar a sua jornada cristã, mas você pode estar chegando lá também. Porque nós não sabemos o dia que nós estaremos com Cristo. Eu não sei o dia que eu vou morrer, você não sabe. Mas, Janaína, há uma probabilidade dos mais velhos morrerem primeiro. Sim, há uma probabilidade, mas isso não é certeza para ninguém. Infelizmente ou felizmente, isso não é certeza para ninguém. Então o que é que eu preciso? Eu preciso ter esta consciência desta jornada. Então eu vou correr, mas eu vou correr com perseverança, porque isso está proposto. Isto é propósito de Deus para a minha vida. Que nós sigamos com vigor, com alegria, com dinamismo, com entrega, queridos. Que nós possamos viver de forma diligentes, a não nos arrependermos, a não chegarmos na igreja e sermos constantemente constrangidos, porque constantemente estamos agindo errado na nossa jornada cristã. Não, eu tenho que chegar na igreja também e me sentir feliz, dizer: oh Deus, obrigada, porque eu estou no centro da tua vontade, porque eu sei que agora eu estou no caminho certo, porque eu sei que de alguma forma eu estou te servindo. Precisamos também, queridos, buscar essa satisfação de estarmos no propósito. E não simplesmente nos acomodar e achar que sempre temos uma chance. Não, amanhã eu melhoro. Não, depois eu conserto. Não, depois eu faço isso. E aí, queridos, no 2 ele diz assim: olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, o qual pela alegria que ele foi proposta, suportou a cruz,
desprezando a desonra, e está sentado à destra do trono de Deus. De fato, queridos, quando Cristo, ele se despoja de ser Deus, de estar lá como Deus, e se coloca numa condição de homem, para sofrer pelos nossos pecados, ele tinha uma alegria, que era a salvação da humanidade. Ele sabia que aquele sacrifício, que aquela dor, que aquele problema tinha um propósito. Nós precisamos ver o nosso propósito em Cristo. Olha para Jesus, olha para aquilo que Ele te prometeu. Jesus foi o único que venceu a morte. Nenhuma, por que a minha religião é a certa? Porque a minha religião foi a única que venceu a morte. Quando eu olho para Buda, tem lá o túmulo de Buda. Quando eu olho para Maomé, tem lá o túmulo de Maomé. Quando eu olho para Maria, tem lá o túmulo de Maria. Quando eu olho para José, tem lá o túmulo de José. Quando eu olho para Cristo, o túmulo está vazio. Ele ressuscitou. Ele foi visto por mais de 400 testemunhas. E isso quem fala não é só a Bíblia. Historiadores da época. Nós temos mais comprovação científica da vida de Cristo do que da vida de qualquer filósofo da antiguidade. Sócrates, Aristóteles. Nós temos muito mais comprovações físicas. Basta você entrar numa biblioteca em Israel, em Paris, na Inglaterra e pesquisar nessas bibliotecas. Nós temos um grande escritor que não se converteu ao cristianismo, não entendia muito bem que movimento era aquele, mas que relatou o movimento de pessoas que seguiam o homem e que este movimento passou a ser chamado de cristãos, que é Flávio Josefo, um grande historiador, concomitante à igreja. Então eu não tenho só a Bíblia, eu tenho outras comprovações científicas. E Ele é a minha inspiração. Eu preciso ver em Cristo a minha inspiração para a minha jornada. Como é que você está correndo a tua maratona, atleta? Eu tenho aqui atleta de jiu-jitsu. Eu tenho aqui as meninas campeãs de remo, não, como é o nome? Canoagem. Eu tenho aqui as meninas campeãs de canoagem. Eu tenho aqui o meu marido que foi campeão também de vôlei. Tenho vários atletas aqui, o Paulo. O André também foi atleta, André? Não. Quem mais foi atleta aqui? Quem mais é atleta? Olha, o Túlio, a Giovana são atletas de jiu-jitsu. O Paulo, eu falei, faixa preta de karatê e judô. Rafael, atleta de futebol. Nosso pequeno grande atleta. Bicampeão, Toninho puxando o saco do irmão. Laurinho puxando o saco do meu maridão. Bicampeão brasileiro. Como é que vocês conquistam, Rafa? Como é que o Rafa conquista o futebol? Tá aqui o Rafa, 6 anos, não é, Rafa? Com garra. 7. Desculpa, Rafa, fez agora 7. Com garra, com coragem. Atleta, como é que você tem seguido a tua jornada com Cristo? Com a mesma diligência que você muitas vezes cuida do teu esporte? Todos nós estamos nessa maratona, queridos. Todos nós fomos convocados para essa maratona. Essa maratona que quem está lá na chegada nos aguardando é Jesus Cristo. É o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. E diz, olha, meu filho, não fraqueja dessa maratona. Meu filho, olha o prêmio que eu tenho para ti. Eu tenho mansões celestiais. Eu tenho uma vida de graça. Eu tenho uma vida de vitória. Eu tenho uma vida de bênção. Eu tenho uma vida onde não vai haver mais choro, onde não vai haver mais dor, onde não vai haver mais tristeza. Irmãos, nós temos algo maravilhoso prometido para nós. E nós estamos perdidos no meio dessa jornada, sem saber o que nós estamos fazendo. Para que nós estamos fazendo? Muitas vezes iniciamos e paramos. Muitas vezes estamos ali sem nem saber por que eu fui jogada ali no meio. Por que eu estou correndo? Mas eu não quero nem correr. Eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Precisamos entender esse propósito. Nós estamos sim numa maratona. Nós estamos sim numa jornada. Nós estamos sim numa corrida. Uma corrida especial. Numa corrida que ultrapassa barreiras.
Irmãos, vamos ser diligentes, olhando para Jesus, o autor e o consumador, porque o próprio Cristo, ele olhou para a vitória, ele se esmerou na alegria da vitória para suportar a dor. Da mesma forma nós. Janaína, mas meu corpo dói. Janaína, mas eu estou cansado. Eu sei, essa jornada não é fácil. Eu também muitas vezes, queridos, pelo corpo, pela carne, eu olho para trás. Eu digo, gente, para que eu me meti nisso? Que eu queria tanto à frente de igreja? Janaína, tu estava tão bem no banco. Que tu quer na frente de igreja? Mas, queridos, eu não deixo que esse pensamento carnal, esse pensamento que quer me destruir, esse pensamento que quer me tirar do propósito de Deus, atrapalhe a minha jornada. E na hora que ele vem, eu repreendo. Eu digo, está repreendido, Satanás. Está repreendido em nome de Jesus. Porque eu fui chamada para estar com o propósito diante de ti. E eu não vou abrir mão. E aí, muitas vezes, nós olhamos para as nossas capacidades e nós dizemos assim, eu sou incapaz. Meu marido, ele diz para mim logo no começo da semana, ele diz, olha, domingo, na outra semana, tu prega, tá? Ele me dá assim uns 15 dias para eu me preparar psicologicamente. Porque eu me sinto incapaz. Porque quando eu penso assim, meu Deus, o que eu vou falar, Senhor? Queridos, eu não tenho o que falar para vocês. Eu não tenho nada para falar para vocês. Quem tem que falar algo para vocês é Deus. Amém. E eu tenho que ser um mero instrumento. E isso não é fácil. Eu tenho que estar, na minha corrida, diligente, para poder receber de Deus e passar para vocês. Se eu estiver, sabe aquela corrida de bastão, onde um passa e o outro passa? Se eu não estiver correndo com o bastão na mão, o que eu vou passar para vocês? Se eu não estiver com o meu bastão ali, diligente, correndo. Então nós precisamos olhar para Cristo, olhar para Ele, porque de fato Ele é o consumador da nossa fé, Ele é a nossa esperança. É nele que confiamos. E aí, por último, não é? Porque também eu não posso me estender muito. Ele diz assim, considerai, pois, aqueles que suportaram tais contradições pelo pecado contra si mesmo, a fim de que não ficais exaustos e desencorajados em vossas mentes. Então, aqui ele diz que nós precisamos ainda nos alertar, porque muitas vezes, queridos, nós fraquejamos quando nós olhamos para a dor, quando nós olhamos para o sofrimento. Então eu não vou olhar no sentido de me abater, eu vou olhar no sentido de que aquele que suportou, venceu. Amém. Aquele que mesmo passando por dificuldades, ultrapassou. E isso vai me ajudar a ultrapassar também. E é interessante que quando nós olhamos de fato e pesquisamos sobre o problema dos outros, nós vemos muitas vezes quão pequeno é o nosso problema. Quão pequeno. Se eu olhar para a vida de Paulo, se eu olhar para a história de Lucas, sendo perseguido, se eu olhar para a história da igreja primitiva, irmãos, as pessoas eram feitas de tocha humana para alimentar Roma, para iluminar Roma. Roma foi iluminada, com pessoas vivas sendo queimadas. Eles usavam de postes de luz. E aí eu estou reclamando pelo quê? Pensa agora pelo que tu está reclamando na vida. Pelo que tu acha que, dia, vida, azar, tudo faz mal, tudo dá errado para mim, não é? Não estou conseguindo isso, estou com dificuldade naquilo, o negócio não está como eu queria, meus filhos não estão como eu queria. Queridos, nós temos pessoas que morreram por este evangelho. Então nós vamos olhar para essas pessoas e dizer, olha, Senhor, se essas pessoas com tantos problemas e tantas dificuldades chegaram até Ti com alegria. Lembre do primeiro mártir, Estevão, sendo apedrejado, queridos, naquele Coliseu, sendo apedrejado, não sei se foi no Coliseu, eu sei que foi em Roma, né? Mas depois o Fernando pode dizer se foi no Coliseu ou não, mas o primeiro mártir sendo apedrejado ali, à frente de todos, e ele olha para o
céu e vê o céu aberto. Ele vê Cristo esperando por ele. Ele vê os anjos do céu. E ele diz, olha, Senhor, perdoa eles. Senhor, se é isso que me espera, Senhor, eu também quero que isso também seja para eles. Então, irmãos, nós precisamos de fato. Eu queria hoje encorajar você nessa jornada. Eu queria dizer que lá na chegada nós temos a vitória. Então vamos correr com diligência. Vamos acelerar o passo. Vamos nos apaixonar por essa jornada. Vamos nos dedicar a essa jornada. E essa jornada, queridos, é conhecer a Cristo. Essa jornada que eu estou convidando você, essa maratona que eu estou convidando você, é conhecer a Cristo. E para conhecer a Cristo eu vou conhecer teoricamente, mas eu vou conhecer de experimentar. Eu vou conhecer de coabitar. Então eu vou buscar mais a Deus em oração. Se prontifique a orar mais. Busque mais a Deus em oração. Busque ter mais intimidade com Deus. Busque estudar a Bíblia. Quantos de nós aqui já fez votos de dizer assim, eu vou ler a Bíblia todo dia, e já largou de mão esse voto? Quantos jovens já se comprometeram e talvez agora no retiro, e talvez já estejam deixando, já estejam negligenciando? Quantos de nós? Então, para concluir, eu queria te encorajar a saber que Jesus tem a coroa da vida para você, que tem algo maravilhoso na chegada te esperando. Vamos correr essa jornada juntos. Vamos ultrapassar essas barreiras. Vamos tirar o peso que tem nos impedido. Vamos mudar as nossas vestes. Vamos vestir vestes adequadas para essa jornada. Vamos olhar para o alvo. E olha, eu estou certo, queridos, de que se nós fizermos isso, nós chegaremos como Paulo chegou. Chegaremos como o autor de Hebreus chegou, dizendo que ele combateu o bom combate. Combati o bom combate. Cumpri a carreira. Eu quero cumprir minha carreira. Você quer chegar ao final dessa maratona? Você quer chegar? Você quer chegar lá na vitória? E está lá Jesus te abraçando e dizendo, bem-vindo, amado do meu Pai. Bem-vindo, amado do meu Pai. Eu quero, queridos. E eu quero chegar lá e saber que a minha fé não foi em vão. Que eu crio no Deus verdadeiro. E que agora eu vou habitar com Ele. Que nós não percamos esse objetivo. Que você possa, nesta manhã, saber que essa maratona te chama para a vitória. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe. Esta palavra que eu tenho para dar para a igreja, essa palavra de encorajamento, mas também de admoestação. Que nós possamos refazer a nossa rota e chegar na linha de chegada como maratonistas e vitoriosos. Amém? Que Deus nos abençoe. Amém. De louvor também a concluir a palavra, a concluir o culto, não é? E que nós possamos essa semana levar essa palavra no nosso coração. Amém, amados. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por esta mensagem, por esta palavra. Que possamos, irmãos, assumir cada um de nós esta responsabilidade nesta maratona da vida, na qual todos fazemos parte. Ainda que você não quisesse estar inscrito, mas desde que nasceu já está. Não tem como recusar esta inscrição nesta maratona. Portanto, assim como nós, enquanto atletas, podemos nos esforçar para alcançarmos um resultado, um prêmio, como diz a Bíblia, prêmio corruptível, não é? Que é passageiro. Mas nós, enquanto cristãos, devemos nos preparar também para nos encontrarmos com o Senhor. Essa é uma responsabilidade pessoal, irmãos. Cada um de nós deve atentar para a sua própria vida e ver a maneira como está correndo.
nesta maratona. Glória a Deus. O que nós temos de certeza é a promessa do Senhor de que Ele estaria conosco todos os dias. Todos os dias. Portanto, nós não estamos sós nesta corrida. O Senhor está contigo. O Senhor está comigo. Nós vamos chegar lá. A honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Bênçãos de Deus para encerrarmos, irmãos, esta canção novamente. Bênçãos que não têm fim. Lembrando aos irmãos que hoje, a partir das 19 horas, teremos o início já do nosso segundo culto, como já iniciamos no ano passado. Neste domingo, já o segundo culto de domingo, às 19 horas, todos estão convidados a participar. Ainda me lembro quando um milagre eu pedi, com pouca fé que eu tenho, e hoje eu posso ver, foi muito além do meu pensar, são tantas coisas para contar, 2, 3, bênçãos que não têm fim, perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso minha vida chegar. Quanto mais peço de cair, só vontade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar. Ainda que seja mentira, suas bênçãos eu irei contar. E uma frase dura para sempre, isso eu não vou me esquecer. Cada motivo eu tenho para lembrar, por ter sido tão fiel a mim. Tenho tantas bênçãos, posso em minha vida chegar. Quanto mais fácil de cair, só posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar. Ainda que seja mentira, suas bênçãos eu irei contar. Dois, três, bênçãos que não têm fim, perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais peço de cair, só vontade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar. Ainda que seja infinita, suas bênçãos eu irei contar. Ainda que seja infinita, suas bênçãos eu irei contar. Aleluia, Senhor, uma vez mais, Pai, nos rendemos a Ti, Senhor, em adoração e nos dirigimos a Ti em oração, Pai. Porque sabemos, Pai querido, que de todo modo, nesta nossa corrida de fé, Pai, nós não estamos sós. Tu estás conosco, Pai. Tu és aquele nosso apoio constante. Pai, Tu és a água, Senhor, que nos refrigera
no momento que estamos cansados e com sede, Pai. Tu és aquele que nos sustenta, Pai, quando as nossas pernas fraquejam. Oh, Pai, Tu és aquele que nos chama, Senhor, quando a nossa visão embacia, Pai. Tu és aquele que nos fortalece, Pai querido, quando parece que não chegaremos lá. Tu estás conosco, sim, Senhor, todos os dias, Pai. Por isso Te louvamos, Pai. Por isso agradecemos a Ti, Pai. E que o amor de Deus, Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja sempre conosco todos os dias, Pai, até a consumação dos séculos. Assim seja. Deus nos abençoe, meus irmãos, e até a próxima. Se Deus assim. Castelo forte é nosso Deus, escuro e com seu poder defende a sua igreja. Peraí, que tá aqui.